E aí, todo mundo pronto? Já podemos começar? Devido à pandemia de Covid-19 e às fronteiras fechadas por causa de medidas de quarentena, nós fomos obrigados a cancelar nossas viagens mais longas este ano. E, até vendo um lado positivo frente a tanta coisa ruim nesse período, nós aproveitamos para explorar mais a região que moramos aqui na Alemanha. E com isso descobrimos trilhas, cachoeiras, ruínas e outras atrações da Floresta Negra que não conhecíamos. O meu nome é Edson Amorina Júnior e este é o podcast do blog Ligado em Viagem. Como eu comentei na abertura do podcast, nós moramos no sul da Alemanha, bem próximo à Floresta Negra. E é bem perto e mesmo que não usando o carro, a gente consegue visitar alguns pontos turísticos, né, da região, seja de bicicleta ou de trem, né? E apesar de estarmos na estação da primavera e ela ser bem chuvosa por aqui e também ter bastante pólen, o que acaba de alguma maneira atrapalhando bastante, porque aumentam as crises de alergia, tosses, e que num momento aí de pandemia de Covid e coronavírus é bem preocupante. Mas mesmo assim, a gente aproveitou que estamos fechados aqui na região e usamos alguns dos dias de folga de trabalho e mesmo final de semana para conhecer alguns lugares que a gente não conhecia, né? E que pelas fotos e pesquisas que a gente fez pareceram ser bem bonitas, né? Então, a gente não tem carro, porque não precisamos aqui, né? A gente tem um serviço de transporte público muito bom e nós moramos muito próximos dos lugares de ida mais frequente, como a escola da Olivia ou mesmo o escritório, né, do trabalho da Viviane. E mesmo outros lugares como pediatra, dentista, supermercado, farmácia ou mesmo algumas outras lojas, a gente mora bem próximo. Então acaba que a gente só usa mesmo o carro quando a gente vai viajar para algum lugar mais distante. E nesse caso a gente aluga, né? E tem um outro detalhe nesse ano de 2020, é que a Olivia, ela aprendeu, na verdade não aprendeu, ela melhorou a sua habilidade de ciclista, né? Então ela tá com uma bicicleta, a gente comprou uma bicicleta maior para ela, e dessa maneira a gente consegue andar alguns quilômetros a mais, né? E para alguns lugares mais longe. E também, mesmo que a gente não queira usar o transporte público, o carro ou a bicicleta, tem alguns lugares que são possíveis de ir caminhando, né? Então a gente aproveitou esse período para visitar e passear mais aqui na região. E como vocês devem ter percebido, nós moramos praticamente numa região interiorana, bem longe das capitais e outros destinos mais turísticos da Alemanha. E até que é interessante, porque a gente acaba evitando cidades mais cheias, né? E nesse momento aí de preocupação com a saúde e alguma infecção por vírus, é uma decisão acertada, apesar de que alguns destinos que a gente foi, eles estavam bem lotados, né? Mesmo assim, eu imagino que com menos pessoas do que se fosse uma cidade mais conhecida. E essa foi nossa rotina, né? Então a gente
aproveitava os finais de semana e alguns dias de folga, escolhíamos um destino próximo e partíamos, né? Fazia uma viagem bem no estilo bate-volta, como os restaurantes estão fechados, a gente fazia a nossa lancheirinha com uma bebida, um sanduíche, um chocolate, alguma coisa assim, e até aproveitamos e deu a oportunidade de fazermos um piquenique no meio da floresta, que é uma experiência bem interessante. Deixa eu aproveitar então e dar alguns exemplos de lugares que a gente foi. O primeiro lugar que eu acho bem legal, que é um parque que fica na cidade de Wildbad. E esse parque tem algumas atrações bem interessantes, né? O primeiro é um caminho de madeira, como se fosse uma ponte fixa mesmo, que tem um comprimento aí de 1 km e 250 metros. Eu peguei essa informação no site oficial. E com alguns pontos que chegam a 20 metros, né? Que acaba passando por cima e entre as árvores do parque. E ele finaliza numa estrutura como se fosse um posto de observação, que ele vai subindo de maneira circular, como se fosse uma escada caracol, até 40 metros de altura. E dá uma vista realmente muito bonita da Floresta Negra e até mesmo da cidade de Wildbad e, né, de todo o parque, aí com um horizonte bem amplo. E nesse parque mesmo, ele tem uma ponte suspensa com comprimento de 320 metros e 60 metros de altura. Mas essa não é uma ponte fixa, né? É aquelas pontes que acaba tendo uma flexibilidade maior, ou seja, ela balança bastante. A Olivia gostou muito, mas a Viviane quase teve um ataque cardíaco, né? O medo que ela tem de altura, apesar de não ser uma fobia bem grave, acabou de alguma maneira dando um disparo ali e ela sofreu bastante caminhando. Uma outra cidade que nós fomos foi a cidade de Bad Herrenalb, que é bem próximo aqui, na verdade, de Ettlingen, né, que é onde moramos. E essa cidade, ela, além de ter um centro histórico pequeno, mas bem bonitinho, com uma ruína de uma igreja antiga e um parque muito legal, com algumas esculturas e alguns lugares para descansar e curtir um final de semana. Lá tem algumas alternativas de trilhas que dá para se fazer caminhando com família, né? Com criança. Ou seja, é uma trilha que ela não tem tanto esforço, não passa assim por lugares de floresta mais fechado ou mesmo montanhosas. E apesar de ser bem longo, é uma trilha aí de 8 quilômetros, a gente levou 2 horas fazendo, mas tem alguns pontos de parada, né? Então esse foi um lugar que a gente conseguiu fazer um piquenique. A gente levou fez uma lancheira e fez uma mochila de comida bem farta. Então no meio do caminho, quando a gente percebeu que a Olivia já estava ficando cansada, a gente parou numas das mesas, assim, essas mesas de piquenique de parque, e comeu alguma coisinha e depois continuou. Então foi um passeio bem legal, com vistas muito bonitas, né, no meio da floresta ou mesmo de descampados, e que deu para fazer com a Olivia e foi bem interessante. Agora, falando de uma trilha que acabou dando errado, né, a gente escolheu uma trilha bem aleatória no meio da Floresta Negra, bem próximo do centro da cidade de Baden-Baden. E a ideia era parar o carro que a gente tinha alugado no estacionamento próximo do início dessa trilha e caminhando até uma pequena torre, como se fosse uma ruína de uma torre dentro da floresta. Tudo bem, encontramos o estacionamento e começamos a caminhada, mas deu tudo errado, porque a gente andou e
de repente tinha algumas bifurcações, o GPS do celular não funcionava, não tinha placas, não tinha nenhuma indicação para onde a gente deveria ir. Perdemos aí 1 hora de esforço, né? De caminhada no meio da floresta e não chegamos em lugar nenhum. E acabamos voltando para o estacionamento, pegando o carro e indo para essa torre e para essa como uma estradinha panorâmica de carro mesmo. E olha, ainda bem que a gente foi de carro, tá? Porque a visitação dessa torre estava fechada por causa da pandemia e do coronavírus e a gente só conseguiu aproveitar mesmo a Panoramastraße, né? Essa estradinha panorâmica que bem bonita e tal, mas acho que não iria valer 2 horas de caminhada e de volta até lá, né? Mas mesmo assim, talvez um futuro próximo aí, quando a gente tiver outra oportunidade, a gente vai tentar fazer essa trilha de novo. E por fim, foi isso mesmo, né? Nós acabamos passeando bastante por aqui, que, como eu comentei, a gente mora numa região bem interiorana, então tem até alguns pequenos lagos que a gente não conhecia, que ficam a 2 quilômetros de casa, e que agora, com a Olivia podendo andar de bicicleta, né, numa distância um pouco maior, a gente está aproveitando para conhecer. Então, se você também tiver essa oportunidade, e mesmo que você não more numa região mais interiorana, com parques ou outro tipo de coisa, se o lugar que você more não estiver em quarentena, não tiver essa recomendação de ficar em casa, que aqui no caso da Alemanha a gente já passou dessa etapa, né? Agora a gente já pode fazer essas pequenas viagens, porque está um pouco mais controlado. Aproveite para conhecer a sua região, conhecer os lugares próximos da sua casa. Nem toda viagem precisa ser longa, nem toda viagem precisa ser para destinos turísticos mais conhecidos, né? E uma viagem pode ser apenas uma pequena viagem, que mesmo assim ser muito legal, ser bem gostoso e ser um dia bem proveitoso. Eu espero que você tenha gostado de ouvir um pouco da nossa experiência, de conhecer um pouco mais da região que nós moramos. No post desse episódio lá no blog ligadoemviagem.com.br eu incluí alguns links para outros posts de viagem na Alemanha, em especial para a Floresta Negra. E para continuar a ouvir novos episódios e também aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado em Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android e também no Spotify e no Deezer. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e no Pinterest. Já, se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast@ligadoemviagem.com.br. Como eu comentei, se você estiver numa região onde a recomendação é ficar em casa, se você puder, fique em casa, fique saudável e que rapidamente nós voltaremos sim a ter muito boas viagens. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.